Então, boa noite, pessoal. Obrigado novamente aí pela presença de todos. É sempre uma alegria, um prazer tê-los aqui comigo para poder escutar esse cara aqui que espera ter alguma coisa para poder passar para vocês. Ok? Nós estávamos falando sobre figuras de price action. E para encerrar essa etapa, tem uma coisa que nós mencionamos, e antes de mostrar as figuras, eu quero terminar com essa parte com vocês. Que eu falei que nós temos as linhas, mas eu acho que eu esqueci de fazer um breve comentário com vocês e que ela é de suma, extremamente importância. Ou seja, eu falei que nós temos as linhas de suporte e resistência. Opa, preto não, né? Nós temos as linhas horizontais, onde elas servem de suporte ou resistência, ok? Então, se olharmos por cima, ela é uma resistência, e se olharmos por baixo... Não, é o contrário, é o contrário. Se olharmos por cima, ela é um suporte, e se olharmos por baixo, ela é uma resistência, ok? Ou seja, o preço vem, bate e cai porque houve uma oposição devido à linha da resistência. Ou o preço está caindo, vem, bate e sobe porque teve uma oposição devido à linha de suporte. E temos também a linha que são perpendiculares, ok? Então, essas linhas perpendiculares, elas servem de canais, ou seja, o preço bate na linha de cima, que é uma resistência, cai, bate na linha de baixo, que é um suporte, e fica nesse movimento lateralizado, mas oblíquo ou diagonal. Pois bem, o que eu esqueci de comentar com vocês é exatamente que para poder traçar uma linha, existe mais uma outra linha que nós levamos em consideração. E ela é conhecida como LTB, que são as linhas de tendência de baixa, ok? Então, as linhas de tendência de baixa, nós vamos ter um mercado onde ele vai estar com tendência óbvia de queda, ok? Vou já traçar ele por inteiro, porque eu quero que vocês entendam o conceito. E aí, para se traçar uma linha onde nós tenhamos a visão dessa linha de tendência de baixa, nós vamos utilizar exatamente os topos. A gente vai pegar um topo, opa, isso não, eu quero uma linha. Então eu vou pegar o primeiro topo que temos aqui, pegar o segundo topo que nós temos aqui, e nós vamos passar uma linha para baixo, ok? Ou seja, isso daqui é como nós fazemos as marcações de linha de tendência de baixa, ok? Semelhantemente a isso, nós temos uma linha que se chama LTA, que é linha de tendência de alta. Para ela ficar mais bonitinha agora, eu vou começar exatamente traçando ela em primeiro lugar, para não ficar tão feio quanto aconteceu com aquela primeira. Nós temos um mercado que está de alta, óbvio, ok? E nós vamos traçar a nossa linha de tendência de alta. E a nossa linha de tendência de alta, ela é colocada nos fundos, ok? Então a gente vai pegar os dois primeiros fundos e já fazer essa marcação de linha de tendência de alta, ok? Então,
o que ele auxilia para nós, essas linhas de tendência de alta ou linha de tendência de baixa? A linha de tendência, ela mostra exatamente aquilo que ela está querendo dizer no próprio nome. Se é uma linha de tendência, né, e o canal, ele acaba mostrando para nós essa linha de tendência. Uma vez que você tem essa linha de tendência do lado de baixo, do lado de cima você vai ter uma linha de referência, ok? Porque você quer saber onde que o preço vai bater embaixo e onde que ele vai parar em cima. Mas o que manda para nós, o que nós estamos interessados, quando nós temos uma linha de tendência de alta, é exatamente o momento que essa linha de tendência vai ser rompida, ok? Então, o que vai acontecer conosco aqui vai ser que num determinado instante esse preço vai descer, vai violar essa linha de tendência de alta, vai testar a linha de tendência de alta e aí ele vai vir para baixo. E é exatamente esse momento aqui que nós estamos procurando, ok? Ou seja, a nossa venda se faz a partir deste ponto aqui e o nosso stop vem aqui em cima, ok? Semelhantemente, se nós temos uma linha de tendência de baixa e nós utilizamos numa queda, colocamos ela a partir dos dois primeiros topos que foram construídos e o que a gente fica esperando que aconteça é exatamente a violação deste ponto da linha de tendência de baixa e onde ele vai bater, fazendo uma confirmação e explodindo o preço para cima. Nosso ponto de entrada se torna exatamente neste teste da linha e o stop vem no fundo anterior. Ok? Bom, de tudo isso aqui que eu falei, vale aqui uma grandiosíssima observação, ok? E ela é muito importante para quem quer fazer swing trade. Os preços, eu ainda não fiz esse comentário porque vai ser mais para frente, mas eu já vou antecipar aqui para poder explicar a linha de tendência. Os preços, eles tendem a ser corrigidos. Eu acho que isso aqui deve ser um quadrado, tá? Novamente eu vou recomendar para vocês, se vocês não estiverem enxergando um quadrado aqui, procure um oculista amanhã, tá bem? Tá ok, pessoal? Então, os preços, quando ele faz esse movimento aqui, ó, de impulsão, ele vai fazer um movimento de retração. E essa retração aqui, ela se dá, na grande parte das vezes, como eu mostrei para vocês, em torno de 50% a 61%. Ele tem aqui uma porcentagem de 35% a 40% para esses dois valores aqui. Ou seja, ele sempre, na sua grande parte das vezes, ele vai estar parando por aqui para poder retomar a sua impulsão novamente. Logo, esse ponto aqui, se você pegar um quadrado, ele vai ser exatamente 50%, metade. Ok? Se nós pegarmos o ângulo desse quadrado, ele vai ser um ângulo de 45 graus. Logo, o que a gente pode extrair daqui? Que o nosso ângulo bonito, aquele ângulo legal, aquela linha de tendência que nós estamos procurando para longo prazo, ela tem que ter um ângulo próximo a 45 graus. Se nós identificarmos um ângulo onde ele tenha mais que 45 graus ou menos que 45 graus, ele vai ser um desenvolvimento ou muito rápido, que seria o caso mais que 45 graus, ou muito lento se for menos que 45 graus. Ok?
Eu posso entrar numa operação fora de 45 graus? Pode, mas a linha de tendência saudável que vai te produzir longos movimentos e grandes retornos é se você observar uma linha de tendência com 45 graus. Ok? Show de bola? Muito bom. Então isso aqui eram duas informações que eu precisava passar para vocês, que estava ficando para trás, que eu havia me esquecido. Ok? E com isso a gente encerra a parte de figuras, como a gente já havia iniciado. E agora vamos então mostrar essas imagens, essas figuras para vocês. Elas ocorrem? Ocorrem. E aí, podemos ver aqui, por exemplo, ó, isso aqui é num gráfico semanal, ok? Onde o preço bateu numa resistência, caiu e lateralizou. E fez aquela figura que eu falei para vocês, que é um quadrado, ó. Ok? E isso no semanal, tá? Cada box desse daqui significa uma semana. Ok? Então nós estamos olhando muitos dias aqui e ele acontece literalmente exatamente como eu ensinei para vocês. Então, se exatamente acontece do mesmo jeito que sempre aconteceu, então nós temos aqui. Ele bateu na resistência, caiu o preço para baixo, a gente começa a contar. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Quando é fundo duplo, topo duplo, conta como um só, né? Que foi o caso aqui também, ó. Quinto passo, sexto passo e pasmem, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o dólar. E isso daqui, deixa eu ver quanto tempo ele ficou desse jeito. Olha aqui para vocês verem, ó. De 16 de dezembro, mais ou menos, até 23 de dezembro. Ok? Não, minto, isso aqui não é semanal não, perdão, falei besteira. Aqui eu estou no 13 Renko. Renko não tem data frame. Não tem. Mas é que eu reconheci ele sendo o semelhante ao semanal, por isso que eu falei que era semanal. Mas o Renko não tem time frame. Então simplesmente é o 13R. Ok? De qualquer maneira, é exatamente isso que nós fizemos aqui. Ó, né? Dentro desse período que é um semanal, ele produziu esse movimento e quando ele produziu essa condição, eu fiquei esperando exatamente para poder fazer essas vendas aqui e nós projetamos que essa queda em função do Fibonacci, tá? Utilizando essa lateralização dele aqui. Ok? Vamos ver outra condição que eu separei aqui para mostrar para vocês. Lateralização com um triângulo. Então temos aqui, olha. Esse aqui foi no dia 29/11/2021. Ok? Mesma coisa, ó, o preço veio, encontrou uma resistência e começou a lateralizar. Ok? Essa lateralização, você talvez pode falar assim, mas aqui foi uma bandeira. Quase, também pode ser olhado como uma bandeira, porque se nós passarmos aqui uma linha, nós também podemos encarar como uma bandeira para esse trechinho aqui, ó. Ok? Então, lembra que eu falei para vocês que às vezes as figuras elas são complicadérrimas por conta delas formar uma figura dentro de outra figura. Então nós tivemos uma bandeira aqui dentro,
Só que essa bandeira, para a gente encarar ela como bandeira, o que teria que acontecer? Ela vinha explodir, fazer a haste da bandeira para cima, ok? Então, nesse ponto aqui, quem olhou para a bandeira foi estopado, ok? No entanto, quem olhou para essa figura como sendo uma lateralização do tipo flâmula, ou a flâmula, você olhando para a flâmula propriamente como um triângulo, né? Então você viu que o triângulo rompeu, ele era um triângulo descendente. Lembra que eu falei para vocês, ó? Nós estávamos subindo e ele produziu um movimento que aparentemente era de alta, ó. E foi de alta. Só que o danado fez um movimento para baixo primeiro para depois subir, né? Então as figuras elas têm essa situação para a gente. E o que iria facilitar aqui para poder identificar que ia ser uma queda e não uma subida? De novo, fazer as contagens. Encontrou uma resistência, começa a contagem. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo movimento é o da queda. Então, sétimo passo produziu a queda. E aí, se você pegar esse movimento aqui, ó, praticamente foi esse tamanho que ele produziu de queda. Ok? No entanto, se você pegar a haste da flâmula, foi o que ele subiu daqui para cima, praticamente. Vamos ver outro caso. Aqui esse aqui acho que é um triângulo perfeito. Ó, esse é um triângulo perfeito. Ó. Falei para vocês que a gente tem uma ferramenta que fica olhando para suporte e resistências, né? Então, essa aqui eu peguei exatamente ela. Essa aqui é a linha que mostra para mim onde é que está o suporte e ele mostra aqui embaixo onde é que está a resistência. Ó. Só que a resistência, perdão, suporte embaixo e resistência em cima. O suporte se deslocou, ó, e veio para cá, ó. E aí depois o suporte foi violado e o preço empurrou o suporte para baixo novamente. Então, o que aconteceu aqui? Ó? De novo, aquela mesma movimentação de preço. Ele encontrou uma resistência aqui em cima. O preço começou a cair. A gente entra fazendo a nossa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo é o movimento da queda. A distância que nós pegamos é esse movimento aqui, é esse tamanho, projetamos ele para baixo. E aí tivemos aqui o nosso alvo. Ô Luiz? Oi. Esse suporte que você está falando aí é aquele indicador de volatilidade, né? Ele mesmo. Ah, tá. Só para confirmar mesmo. Show de bola. Tá bom. Tá? E olha, nós tivemos aqui um outro triângulo também. Ok? Então veja aqui, ó. Veja, ó, um triângulo, sendo rompido esse triângulo, e o rompimento dele produziu um outro triângulo. Tá vendo? Então, se nós olharmos aqui, aí você fala assim, mas se esse triângulo estava nessa posição, por que ele rompeu para cima e não para baixo? Só por causa dessa condição aqui, ó. Ele veio fazendo a contagem 1 para baixo e inverteu. Aí a contagem passou a ser para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele deveria ter feito o 7, mas ele voltou aqui novamente e estourou para cima. Porque esse daqui seria aquele teste que ele ia fazer aqui em cima, tá vendo? Só que ele fez o teste, talvez eu devo ter desenhado mal aqui, deixa eu fazer de novo. Talvez ele fez esse movimento aqui, então. Ó. Aqui, ó. Aí, agora está mais ajustadinho. Porque ele veio aqui
saiu para fora, fez o teste que eu falei para vocês, ó, na pontinha da agulha e explodiu para cima. Ok? Mas esse foi o sétimo movimento, que é o movimento da alta. E esse é aquela condição que eu falei para vocês, que fica barato, porque você vem aqui, coloca sua entrada aqui e o seu stop está bem aqui embaixo. Então está bem curtinho, é bem baratinho esse tipo de stop, né? Semelhante aqui também, que você fez a entrada aqui e o seu stop colocado aqui. Também é bem baratinho esse tipo de stop. Vamos ver aqui uma lateralização. Então temos aqui também ó, a mesma condição. O preço achou a resistência, rompeu ela e começou a crescer independente de existir essa resistência. Ele não parou. Então nós tivemos o primeiro movimento, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que aqui ele não respeitou 6 passos, ele violou, veio testar e aí ele foi embora. Mas ele foi embora quando? Após fazer o teste de violação da linha de suporte do canal. Ok? Então, e aqui, por que não foi aqui o caso? Porque ele subiu, deixa eu limpar para poder ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha só, ele rompeu com a linha da resistência, testou ela e entrou para dentro do canal de novo. Aí ele saiu aqui para baixo da linha de suporte, testou a linha do suporte e aqui sim, aqui ele aceitou que era uma queda e não uma subida. Ok? Então, as entradas você não faz quando rompe, que foi o caso aqui. Se você faz esse tipo de compra, porque ele rompeu, você está correndo um grande risco de ser estopado. Ok? Então, quando você espera fazer a confirmação, existe uma garantia de que você vai ter mais tranquilidade nas suas operações. Vamos ver agora se eu coloquei aqui o input. Foi na aula. Luiz? Oi. Você utiliza ainda aquele indicador para medir o REO? Utilizo? Todos os dias você usa? Não. Só quando necessário. Por quê? Porque eu não estou utilizando, eu não me atento para isso. Você acha que é importante? Você acha que vai me ajudar? Não. Você fala qual é o renco, né? É isso, qual é o renco? Para saber qual que é o renco. Tipo assim, eu quero fazer uma análise no diário e quero trazer isso para o renco, por exemplo. Sei, não. Eu já guardei na cabeça que eu vou no semanal, vou no diário e aí eu não fico mais olhando para qual renco. Na verdade, verdadeira mesmo, eu só fiz ele para motivos didáticos. Entendeu? Para poder apresentar para as pessoas, porque era muito comum, quando eu estava lá no grupo, alguém perguntar, mas qual candle que equivale? Não equivale, não tem equivalência. E aí, para poder mostrar um gráfico mais próximo, bem semelhante de um movimento que o candle estava produzindo, então aí eu consegui demonstrar como um paralelo entre o candle e o renko, né, e o box do... Então foi mais para isso, e eu acabo mostrando
nas aulas, porque quem vem do Renko, quem vem do Kendo para o Renko, sempre quer saber dessa informação. Então eu acabo dando até esse rapaz aí junto, né? É mais um brinde do que uma necessidade. Entendi. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa então. Ó, aqui nós temos, olha, um padrão. Ele pode ser um triângulo, ou ele pode ser visto como um padrão de estreitamento, ó, tá? Então veja que ele começou largo pra caramba e veio afunilando, afunilando até que ele foi e explodiu para cima. E aí, se vocês se recordarem, ele tem aquele triângulo que nós estudamos, né? Que ele tem a base na parte de baixo, onde ele fica exatamente desse jeito, ó, linha reta, né? E aí você tem que a explosão dele se dá exatamente por aqui, né? E como nós estávamos em queda, ó, ele é uma figura de reversão. Então ele veio e fez a reversão. E aí nós temos aqui também, para poder observar, que nós tivemos, ó, praticamente, ó, 3 toques nessa região, tá? Então elas não foram perfeitas. Aqui foi fundo duplo, perfeito, e aqui foi... Deixa eu limpar para ficar mais fácil. Então, ó, nesse ponto aqui nós tivemos um fundo duplo, ó. E aqui nós tivemos um fundo duplo também. Ok? Mas a nível de figura, a gente consegue olhar e ver que o preço, ele veio e insistiu nesse ponto para querer descer e voltou novamente por mais 2 vezes para poder tentar fazer esse movimento de queda. Não conseguiu fazer esse movimento de queda e aí ele acabou rompendo para cima. Opa. Vamos ver o que mais. Lateralização, sempre. Pode ver que nas lateralizações sempre vão estar ocorrendo essa condição, né? Toda hora lateralização. Ó. E eu pego o dólar para mostrar para vocês. A gente podia ir para o índice, também seria a mesma coisa. Porque nas ações, o que é muito comum é a gente pegar uma ação só subindo ou só caindo, né? E aí a gente não tem condições de ficar apresentando essas variações, né? Mas se a gente pegar talvez uma ação mais volátil, vamos ver, tipo a Vale 3, talvez a gente consiga ver bastante figura nela. Eu só preciso me permitir entrar. Aí. A Conga também, né? Também. Aí, ela não está querendo carregar? Esse computador aqui é lastimável. Se tivesse aqui na sequência, teria que pegar talvez um outro, mas eu vou pegar lá nele mesmo. Pronto, já fica aqui que você vai ser a nossa segundo gap. Então vamos para a nossa lousa negra e vamos começar apresentando. Então o que nós vamos ter inicialmente, já de cara, é... Luiz, você está gravando? Tô gravando. Tá, né? Tô. Tá. Então, o que nós temos uma linha de resistência, ok? Então, tudo vai partir a começar nele.
E o que nós vamos ter será, e aqui tanto faz, tá, gente? Candle, Renko, pontos, qualquer coisa aqui, vai ser isso aqui. Nós tivemos uma queda do preço, e é exatamente isso que me importa, mostrar para vocês que o preço estava caindo. E aí o preço ficou lateralizado. Nesse movimento de lateralização, num dado momento que o preço começa a subir, ele vem e faz um gap, tá? Esse espaço aqui. Esse espaço aqui de gap, normalmente o que vocês vão poder falar que para fazer, que eu sempre falo para o pessoal olha para a esquerda. Para poder olhar para a esquerda, coisa mais fácil, só você vir aqui e colocar um quadradinho, ó. Se você vê que tem preço do lado esquerdo passando nele, é porque o preço já foi cumprido, já foi... a gente costuma usar a expressão, estou tentando procurar outra palavra, mas a gente usa a palavra já pagou, né? Ou seja, a movimentação de preço já passou naquela região, né? Como pode observar, ó, dentro da caixinha o preço já passou. Então esse gap aqui, ele é conhecido como o gap, que é o nosso primeiro gap. O gap comum. Ou, deixa eu colocar aqui. Gap comum ou gap normal. Ok? Então, esse é o primeiro gap que a gente tem. E ele é o menos importante, tá? Dos 4 gaps, praticamente ele é até o menos olhado, porque esse gap aqui não vai se preocupar em passar o preço aqui e fechar esse gap. Ele é o gap que fica aberto, tá? Existe no mercado uma máxima que fala que os gaps tendem a ser fechados. Mas tem alguns gaps que ele, quando ocorre, ele ocorre exatamente nessa circunstância de ficar aberto e o pessoal vai fechar, aí qualquer movimentação que é em direção ao gap, o pessoal fala, agora vai fechar o gap. E na verdade não vai fechar coisa nenhuma. Porque o pessoal não está interessado em fechar um gap comum, um gap normal. Tá? O preço já passou por ele. No entanto, pelo simples fato dele ter passado, e por isso que eu falei para vocês, guardem aquela imagem lá, tá? Em cima de uma resistência, nós temos agora um novo gap se formando a partir daqui, tá? Eu vou fazer com uma certa distância só para poder ficar melhor, para poder observar, mas nada a ver, não tem absolutamente nenhuma relação é só didática mesmo, tá? Então, quando nasce um segundo gap aqui agora, então esse espaço que nós temos entre o preço anterior e o preço atual, esse segundo gap aqui, ele é conhecido como quebra ou corte ou fuga. E aí esse preço aqui, por conta de estar numa resistência e ter rompido essa resistência, a tendência desse gap é produzir deslocamento no preço. Então o preço tende a ir embora. Ok? Então, esse é o segundo gap que nós temos. E aí,
essas análises, nós estamos falando de ações, então é interessante que nós façamos essas análises no diário, tá ok? Então, cada box desse aqui, cada tijolinho desse que eu estou construindo é como se fosse de um dia inteiro. Ou seja, nós queremos saber amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã. Então, a hora que nós chegamos aqui no mercado, vamos analisar o dia, a gente chega aqui e vê o dia encerrou desse jeito e ficou um gap aqui. Caramba! Então, temos mais um gap. E esse gap, agora, como é que ele se chama? Esse gap é o terceiro gap. E ele é o gap de continuidade. Ou ele também é conhecido como meio, gap do meio. Ou ele também é conhecido como gap de medida. Ok? E aí, esse daqui é um gap que você pode, inclusive, se utilizar da estrutura aqui, que inicial que você pegou lá da resistência, fazer uma medida desse ponto até o ponto que iniciou o gap de continuidade e projetar ele para cima no mesmo tamanho. Então nós vamos ter como alvo esse ponto aqui. Então nós temos aqui essa situação aqui, ó. Ok? Então nós precisamos esperar o dia seguinte para poder identificar que tipo de gap que nós estamos observando. Ok? E aí nós temos um quarto gap, ok? Onde esse gap agora que nós estamos procurando, ele também vai ser a partir do dia seguinte, como todos, ok? No entanto, nós vamos ficar observando se ele vai romper esse ponto aqui, ó, a mínima desse candle box, né? E vamos observar, inclusive, esse ponto aqui também, que poderíamos dizer que é a mínima desse dia e a máxima desse dia aqui, ok? Para ficar mais fácil. Então, o que nós queremos saber agora é se vai acontecer no próximo dia uma queda. Opa! Eu quero saber se vai acontecer uma queda. E se ocorrer uma queda, e ele vier aqui e fechar esse gap, ok? Então a gente começa a ter uma visão que para nós é muito, extremamente importante, que o nome que leva esse gap é exatamente aquilo que a gente procura no mercado, que é a exaustão. A exaustão do preço. Ou seja, o mercado já subiu tanto que ele entrou num período, num momento de exaustão e que os gaps estão contando uma história para a gente. Primeiro ele mostrou um gap comum lateral, depois ele mostrou um gap de quebra de corte ou fuga e fez com que o mercado explodisse para cima. O mercado deu uma paradinha num gap, mostrando que ele iria dar continuidade nesse movimento. E aí ele chega no momento do gap, que o gap fala assim, gente, eu cansei, não aguento mais, tá? Não aguento mais, e aí ele começa a se deslocar para baixo. E o que é interessante, que ele se desloca para baixo a tal ponto de vir fechar os gaps que estavam abertos. Ok? Então, e aí nós temos aquilo que eu falei para vocês, que nós temos um movimento, não temos esse movimento não, temos um movimento onde o preço sobe e depois ele vem fazer a correção de 50% a 61,8% do mercado. Então veja que
desenhando sem planejamento nenhum, só fazendo a explicação de como os gaps se desenvolvem, o próprio desenho, o próprio racional acaba produzindo para nós a mesma coisa que acontece lá no mercado. Ele estava numa posição de suporte aqui embaixo, lateralizou, fez um movimento de gap mostrando que iria subir, fez uma quebra ou corte ou fuga, fez uma continuidade e fez um período de exaustão de cansaço. Ok? E o que é interessante aí você fala assim, o gap, ele puxa o preço. O gap, ele tem o poder de atrair o preço para si. Tá? E aí você fala assim, mas como que isso acontece? Por que que isso acontece? Bom, vamos primeiro entender o que é o gap. Por que que acontece o gap, então? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ok. Ok. No mercado, ele pega, vamos pegar uma ação lá de R$100. E aí, o que é normal? Já que a gente estava olhando Vale, por isso que eu já peguei os R$100 da Vale. Está em torno disso, né? Então, o que é normal? O preço oscilar para baixo, 99,98. Para cima, 100,02. Pular 1 centavo, 2 centavos. Principalmente numa ação como a Vale, que tem muito boa liquidez. Né? Você consegue colocar ela e vender, e tem preço para você vender a qualquer instante. Ok? Vou falar em Vale, viu, Luiz? Ah. Tá ótimo, dia do dia 16, no dia 23, eu contei 6 gaps aqui enormes na Vale. 6 gaps. Aham. Tá vendo? Se você entrar na ação lá, você vai ver. A partir do dia 16 ali, ó, cada tamanho de gap que tem. Legal. Então aí, terminando a explicação, eu vou dia 16. A partir do dia 16 começa. Do 5? É. Tá. Então, é normal você chegar aqui no 1603 e você ver a variação acontecendo. Ok? E essas variações, elas são saudáveis tanto para cima quanto para baixo. Ok? Agora, vamos pegar assim um exemplo de um produto que você compre, por exemplo, carne, que a gente está aí vendo as coisas acontecerem meio diferente. Quando você vai no açougue e pede lá 1 quilo de carne, né, você chega lá e estava acostumado a comprar um colchão mole a R$38. E aí daqui uns dias você chega lá, estava R$42. Normal, porque quando eu vou no sábado lá, o mercado faz uma promoção. E ele estava vendendo o colchão mole a R$30, inclusive, se eu levasse a peça. Né? Então, essas variações, né, aqui já inclusive, até fazer com um gapzinho, né? Porque aqui deu um gapzinho, ó. R$30. Então, isso aqui é normal, é comum. Nós temos isso no mercado, em qualquer produto que você compra aí, sempre tem alguma coisa que acontece. Mas de repente vem a pandemia e começa a produzir estragos aí que vocês conhecem, que eu não preciso explicar. E quem estiver assistindo o vídeo aí e não souber o que aconteceu de pandemia, vai ter que pesquisar a história mesmo. Mas imagina o seguinte, de repente a gente foi obrigado a olhar para o mercado e pegar esse mesmo colchão mole que você pagava os seus R$38, pagar agora R$55. Né?
Ou seja, já foi uma coisa meio estapafúrdia. Eu não consigo mais achar o preço de 38 como normal. Hoje a promoção, ela já passa a ser os R$ 48 mais ou menos. Entendeu? Então, o que é um gap? São elementos que acontecem no mercado e que a gente não domina, ou seja, as mais variadas circunstâncias, e que o preço faz uma variação de preço para cima ou para baixo. E deixa aquele espaço ali vazio, sem preço para negociação. Ok? Então, temos aquelas condições de variação que é comum, que é normal, e temos aquelas condições que são anormais. No entanto, o que acaba produzindo esses buracos aqui é uma certa volatilidade do mercado, onde talvez ele volte para baixo, porque aqui era uma promoção, mas ele vai voltar para cima novamente, por conta de que o preço hoje comum, normal, é esse preço aqui de cima. E quando nós estávamos aqui embaixo, também era exatamente isso que estava acontecendo. O preço ele variava um pouco para cima, porque nós entrávamos num período de seca, e aí a entre-safra do boi, e N coisas aí acontecendo, que acabava produzindo essas volatilidades aqui. Ok? Mas o preço oscilava e voltava para uma média normal de mercado. Acontece que, trazendo isso aqui de volta para nós aqui, para as ações, se nós ficarmos com essas circunstâncias de preço subindo, preço descendo, lá para as alturas e depois aqui para baixo novamente, nós vamos ter uma volatilidade meio doida, meio maluca. Ok? Para contornar essa situação, o que o mercado faz? Principalmente para aquelas ações que têm boa liquidez, que são bons papéis, ele tem aquilo que o pessoal chama ou de pré-market ou de leilão, né? Onde nós temos vamos colocar aqui só para ficar registrado, entre 9 horas e 45 minutos e 10 horas. O que nós estamos nesse horário, vocês sabem? Lembram ou não? Oi? O leilão. O leilão. Então o leilão, ele acontece entre 9h45 e 10 horas da manhã. O leilão não começa às 10, não? Eu acho que 9h45 é o pré-market mesmo, não? Não, é o leilão mesmo. Aqui no meu home broker, quando dá 10 horas, não, acho que começa antes mesmo, acho que tá certo. Leilão. E o leilão, o que ele acaba produzindo legal pra gente? Ele acaba produzindo pra gente essa possibilidade de cada um com seus interesses, cada um com seus motivos, começar a colocar preços tanto para cima quanto para baixo, puxando ele para um lado para o outro e fazendo essas negociações acontecerem. Então essa volatilidade, ela acaba acontecendo de forma doida, maluca, né? Para quem acompanhar o leilão antes da abertura, vocês vão ver, ele sobe e desce assim numa velocidade e fala, caraca, mano, os caras estavam negociando aqui embaixo, já está lá em cima. Então, com isso, o leilão acaba servindo para a gente quase que como um freio para o mercado começar, sem que ocorra essas grandes volatilidades no mercado financeiro, para a gente não saber o que fazer, ficar doido, né? Então, o que acaba acontecendo? Se o mercado produz para nós essa volatilidade antes do mercado abrir, e se nós considerarmos
que nós tivemos o preço de mercado, né, o fechamento do mercado, perdão, de uma ação, fechando colocar aqui a própria Vale, né, a R$100. Depois do leilão, depois dessa volatilidade toda, ela vai e abre em alta. E aí ela abre a R$101. R$1 só, tá? Mas já é um grande salto. Então, fica esse buraco aqui, ó, para ser preenchido. O preço não existiu porque foi tudo lá antes do mercado abrir, foi tudo no leilão que foram feitas as negociações. E aí acaba existindo a briga entre os touros e os ursos, né? E deram um show pra lá, tourinho feio. E aí quem conseguiu fazer o preço ficar lá em cima foram os touros. Mas ainda nada está perdido. E aí os pessoal dos ursos vão tentar fazer esse preço cair. Porque era essa a intenção desde o início. Então o que nós temos aqui é exatamente essas condições. Ok? Daí a importância de você começar a rastrear os gaps. Teve um gap, 2 gaps, 3 gaps. Provavelmente nós vamos entrar no gap de exaustão. E se nós vamos entrar no gap de exaustão, a possibilidade do preço voltar a cair para poder fechar os outros gaps é grande. E o que é interessante é que, por conta de haver a ausência de preço nesse ambiente, nós temos uma outra condição aqui também muito interessante. Opa, preço. Quando o pessoal... vocês sabem que é livro de oferta, né? Sim. Ok. Vou fazer só um breve comentário para nível de registro. O livro de ofertas, basicamente, a gente olha para ele da seguinte forma. Quando você vai no shopping e você começa a zanzar lá no shopping, andar para cima e para baixo, antes de você parar no ponto final, que é a praça de alimentação, a sua mulher quer passar em todas as lojas primeiro, né? E 99% das vezes nem entra lá dentro da loja, fica só do lado de fora, na vitrine. Então, a hora que ela olha ali um vestido, você olha para o vestido e está lá o preço do vestido. Ok? Ou seja, estão ofertando para você uma peça, está ali no mostruário. Você só está vendo um objeto. No entanto, a hora que você entra lá dentro e fala para a vendedora, olha, eu queria aquele vestido ali. Aí a vendedora já tinha tirado para uma outra pessoa, ou aquele vestido saiu de moda, não está mais à venda. Então, a hora que você foi pedir o vestido para sua esposa, não dá mais, porque não existe mais o vestido sendo ofertado. Ok? Então, o livro de ofertas aqui para nós, ele tem literalmente essa característica. Ele é um ambiente somente de ofertas de valores, de preço. Onde aqueles preços lá, eu não vou falar a quantidade, porque eu não tenho estudo nenhum para poder quantificar, mas eu posso garantir para vocês que a grande parte dos preços que estão ali é só para movimentar os robôs, os HFTs, ou só para puxar o preço para que eles se direcionem a nível de estratégia dos big players. Entendeu? Ou seja, é uma oferta que ele faz, mas nem sempre ele está ali com a intenção de fazer aquela venda ou aquela compra de verdade. Tá?
Mas, de qualquer forma, é uma orientação para você. Tem preço naquela região? Tem. Então, eu tenho intenção de fazer compra naquele ponto. Isso que eu estou falando para vocês vai ficar muito evidente se vocês colocarem o livro virtual durante o momento que o pregão estiver vigorando. E aí vocês vão ver uma situação bem assim, ó. Aqui do lado, o livro virtual, a escala de preço, todos os preços aqui existentes, claro, né, porque está mostrando a nível para a gente do que existe, né? E aí, você vai ver da seguinte forma. Uma barrinha, eu disse uma barrinha. Uma barrinha com um tamanho qualquer indicando uma quantidade de contrato sendo ofertado. E aqui outra barrinha, várias barrinhas sendo ofertadas, em níveis de preços variados. Às vezes pula, não tem nada para ser ofertado. E temos os vendedores, também fazendo a mesma coisa, chamando você aqui para fazer negócio aqui na região. Só que o que acontece? Vou colocar um preço neutro aqui só para a gente. Você está aqui embaixo e o gráfico está subindo. Está subindo. Opa, já que tem preço aqui, eu vou lá para comprar. A hora que você começa a se deslocar e começa a chegar, vai tocar, deixa eu chegar mais pertinho dele. A hora que vai tocar aqui para poder fazer esse negócio, aí sabe o que acontece? O danadinho vem aqui e começa a sumir. Todo aquele valor que tinha aqui já não tem mais tudo aquilo. Fica só uma quirelinha de nadinha. E aí o caboclo que estava doido para comprar aquele monte de contrato, ele não tem mais contrato para comprar. O que ele é obrigado a fazer? Vim buscar aqui em cima. Porque se ele tinha a intenção de comprar um lote, né? E um lote, só para a gente se recordar em ações, são 100 contratos. Ele vai chegar aqui e não vai ter a quantidade que ele queria. Logo, ele é obrigado a se deslocar para o próximo ponto onde tem mais contratos. Então, o pessoal faz por estratégia puxar você para poder vir buscar esses contratos mais altos do que aqueles que estavam aqui embaixo. Ok? Então, o livro de ofertas nada mais é do que ofertas. Ok? Então, se você, porventura, quiser acompanhar para saber quantos contratos de fato está saindo, o Times in Trade, conhecido por TT, é o cara responsável para poder fazer a gente acompanhar, porque no Times in Trade é que de fato acontecem as negociações reais. No livro virtual, ou no livro de ofertas, que também é outra ferramenta, você consegue ver somente as ofertas sendo ofertadas, ok? E não negociadas propriamente. Ok. Então, com isso, o que acaba acontecendo que eu falei para vocês? Por que o preço tende a ser fechado nos gaps? Porque no instante que você colocou esses valores aqui no livro, então, exemplo, o preço da Vale estava 100,01, aí ele subiu para 100,02, opa, não, aqui também não, errei também de novo, 100,02, e aí você estava querendo comprar a ação da Vale, entendeu? E você ficou olhando o tempo passar. E aí você ficou com uma expectativa de que se ia fazer um bom negócio se você comprasse de fato. E aí o Sérgio veio e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar na Vale. Mas eu vou apregoar
utiliza-se o termo de colocar na pedra, né? Vou lá na pedra e vou colocar eu vou colocar aqui embaixo mesmo? Não, vou colocar aqui embaixo, no lugar certo. Vou colocar a R$100. Eu não vou comprar a 100,04 não, né? O Luiz Carlos falou que o preço sempre volta, e volta em torno de 50% a 61%, né? Então, se eu colocar ali no 100,004, eu acho que eu vou me dar mal. Ele vai subir e eu vou ficar chupando o dedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá embaixo. Aí tem uns arrependidos que entrou também para comprar e fala assim, cara, se eu tivesse comprado mais, eu teria me dado melhor, porque a ação está disparando agora, eu estou perdendo, podia ter comprado mais ação. Se ela chegar a 99,97, eu vou comprar mais. Então, esses valores aqui, eles começam a ficar acumulados aqui embaixo. E aí, como eu falei para vocês, deu um gap. Abriu aqui a R$102. Os vendedores vai vender para quem? Não tem comprador aqui para vender, ó. O preço tá não existe absolutamente nada aqui. Quem é que vai fazer negócio nessa região aqui? Absolutamente ninguém. Onde é que está o primeiro ponto de negócio para ser negociado? Dos 100. Então, o preço vai fazer o quê? O preço vai ter, obrigatoriamente, a vir para baixo. Logo, o gap vai ser fechado. E ele vem com velocidade. Por quê? Porque está muito distante, nessa condição que eu expliquei, do primeiro preço a ser negociado. Entenderam? Ah, Luiz, você está falando do primeiro preço do dia? É. Então, o gap, quando ele fecha, ele tem a tendência de fechar exatamente por esse motivo. Entendeu? Por conta da necessidade de buscar liquidez, e a liquidez está distante. Ok? Entendido? Sim, Luiz, muito bem explicado, entendi. E aí vale a pena vocês nas suas plataformas ativar lá um ponto que chama ajuste. Porque senão alguns gaps vão acontecer ao longo do dia, quando na verdade são gaps falsos. Por conta de dividendos que vão cair, de algumas operações de juros que estão sendo pagos pelas empresas. E esses elementos acabam produzindo esses saltos, eles compensam nas ações, né? E essas compensações acabam produzindo gaps. E aí a gente acaba pensando que é um gap de verdade e na verdade é um gap falso, tá ok? Então vale a pena você ajustar isso daí para que isso não aconteça. Onde está esse ajuste, Luiz? Você vai em ferramentas, lá embaixo de tudo tem é o último item. Deixa eu puxar para cá. Configurações. Aí configurações. Deixa eu ver se é negociação. Não é negociação. Gráfico, não, geral. Luiz? Oi? Luiz, o Prior Coach não fornece esse valor, não? Acho que não. Por que você acha que ele forneceria? Uai, porque ele tem lá, não tem não? Não. Você...
Não, não tem. Não é o ajuste? Não, não é. Não é. É o ajuste, mas é o ajuste do gap. Ô Sérgio, eu procuro aqui e te falo. Eu de cabeça não estou lembrando, eu vou ter que procurar mais detalhadamente onde que ele está. Aparência não, notificação não. Geral não. Gráfico não. Porque às vezes ele tem algumas abas e aí você tem que sair procurando em qual aba que tá, sabe? Negociação, confirmação. De cabeça assim, eu não estou lembrando onde que é, não, mas eu procuro e aí eu mando para você onde que está. Tá, beleza. Opa. E, ok, então falamos dos gaps, por que eles se formam. E agora, vale a pena falar, que eu esqueci de comentar a hora que eu estava falando dos gaps. Existe um tipo de gap que ele não é classificado com nome assim, ele tem nome, mas ele é um gap que a gente vai ver e vale a pena observar e marcar ele também do mesmo jeito. Ele é um cara que só vai aparecer nos candles, ok? Por isso que eu não fiz o comentário, por isso que eu esqueci. Ele é um gap que ele vai estar assim, ó. Tanto faz um gap positivo, um candle positivo ou um candle negativo, tanto faz, tá? Eu vou desenhar aqui qualquer um. E aí você tem um pavio desse jeito, e aí você tem um outro que ele aparece aqui, mas os pavis deles se tocam. Não precisa ser só aqui, pegar aqui na pontinha, pode ser se tocar assim, ok? Mas isso daqui fica mostrando claramente que esse espaço aqui, ó, entre o fechamento e a abertura, nesse caso, né, eles ficaram sem preço, ok? E aí, quando isso acontece, vocês vão observar que o preço fala assim, negativo, esse negócio aqui não ficou bonito não. Então a gente vamos concluir aqui, vamos fechar esse garoto aqui para a gente não ficar com preço, com espaço sem ser praticado, tá? Esse daqui é conhecido como gap de corpo. Tá? Gap de corpo. Então, para quem faz operação durante o dia e acaba observando que acontece um gap de corpo e utiliza o candle, né? Então, vale a pena uma marcaçãozinha aí. Porém, mesmo para nós que não utilizamos o candle, utilizamos o Renko, mas faz a análise no diário, nós vamos acabar observando essa condição acontecendo, porque isso aqui foi um candle de um dia, esse de outro dia, esse de outro dia. Então, se eu chego aqui e vejo que o dia terminou e encerrou o dia fazendo um gap de corpo, eu já vou marcar essa região. Porque se ele fez um gap de corpo, ali vai voltar o preço para aquela região. Ok? Então, vamos ver que hora que é agora. 22h41. Está na hora da gente parar. Para a gente não chegar até a meia-noite. Vocês não falam para mim que está ficando muito tarde. E a gente vai esticando esse negócio. Tá? Mas pelo menos aqui, ó, nós já vamos ver o gap de quebra. Tá logo aqui, ó, já de cara, tá? Aqui, ó. Nós estávamos com uma resistência, ó. Rompeu a resistência, o que nós ganhamos? Um gap.
E ele veio fechar? Veio nada. Foi embora. Vai embora. Mas para trás tem outro, do mesmo jeito. É. E os gaps, eles abertos, eles não são bons negócios. Então, o que a gente faz? Marca. Faz uma caixinha. Vem aqui. E marca ele. E aí você segue, persegue ele, ó. Porque a hora que ele fechou, ó, ele vai e sobe. Percebe? Então a gente não deixa o gap em aberto e sem saber o que está acontecendo com o mercado. O mercado não admite espaço vazio. Não admite, não admite. E aí ele vem e fecha. Aqui nesse dia ele fechou o que é conhecido como pullback de gap. Ele fechou somente metade do movimento. Mas o mercado não gostou muito de deixar ele só desse jeito não. Tanto que veio buscar o resto do valor. E fechou ele 100%. Tá? Então, vamos deixar para a gente ver os gaps na prática a partir de amanhã. Dia 16 tem aí 3. E aí fica mais fácil a gente perder um tempinho olhando para a tela do que esticar demais, né? 22h43, tem gente querendo dormir. Ok, por mim tudo bem. Então, novamente pessoal, agradeço muito, muito, muito mesmo vocês. Vocês são pessoas do meu coração que eu agradeço demais de ter a oportunidade de passar essas informações para vocês, tá? Vixe, eu que agradeço. Muito obrigada. Como sempre. Obrigado, Luiz. Um abraço para vocês. Tá? Valeu. Um abração para todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite e até amanhã.